Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Cara, ali é um lugar de muito conflito desde sempre, né? Desde sempre. Mas, ao mesmo tempo que é de muito conflito... É uma passagem, É né? um lugar também de Passagem muita de paz. É interessante, por quê? Como assim, cara? Olha que curioso. Você perguntou lá de Jerusalém. Eu já vi. Não foi Google, eu vi. No Kotel, no monte ali no Kotel, que a gente chama aqui de Muro das Lamentações, mas esse nome não é preciso. Não. Isso é um apelido que os ocidentais deram para o muro, mas é Western Wall, é o muro ocidental ou Kotel. O judeu mesmo não reconhece como Muro das Lamentações. Kotel Ma'aravi. É, exatamente. Por que essa ideia Quer dizer o quê, cara? Não solta essas Ma'aravi. Ma'aravi é derivado da palavra Erev. Erev significa anoitecer. É o entardecer. Ou seja, é o lado do céu onde entardece, Tá bom. que é o ocidente. É porque assim, os pontos cardeais, eles pegam sempre pelos lugares onde o sol nasce, o sol desce, você entendeu? Então, o que acontece? Como o judeu fazia a oração dele balançando, o pessoal não entendia, né? Baruch atah Adonai Eloheinu. Aí eles pensavam, o judeu está lamentando. Entendi. Lamentando. E criaram o Muro das Lamentações e até com uma jocosidade antissemita para debochar dos judeus. Por isso que pegou o apelido, mas é um apelido errado. Esse muro, ele é de fato importante na tradição ou ele é um muro que separa vocês dos judeus de onde eles querem chegar? Olha, boa pergunta. Quando ali em 587 antes da Era Comum, nós falamos antes de Cristo, antes da Era Comum, Nabucodonosor destruiu o templo. 587, 586, porque o calendário aí você tem uma divergência. Quando vieram depois os judeus saindo do cativeiro da Babilônia e voltaram para a terra de Israel, eles foram reconstruir o templo na época de Artaxerxes, Neemias. E lá no período do primeiro século antes da nossa era, Herodes, o Grande, que era um camarada que o que ele tinha de bom para construir, ele tinha de ruim como personalidade. Os judeus o detestavam, com toda razão. E Herodes, ele é um exímio construtor. Se você for um dia a Israel, você vai ficar impressionado com... Herodes colocou no meio do deserto uma fortaleza chamada Massada, no meio do deserto, em cima de uma montanha, com piscina de hidromassagem, sauna e tudo mais que você pode imaginar. Num lugar que não chove. Depois eu posso até contar como para não tangenciar. Então ele falou, poxa, o templo é um lugar tão mirradinho, porque até os antigos falavam assim, olha, o templo de Salomão é tão maior do que esse. Herodes, deixa eu embelezar isso aqui. Vamos fazer de Jerusalém um lugar para concorrer com Atenas. Ele tinha rodado o mundo, ele tinha ido a Atenas, ele viu a Acrópole. Eu quero fazer um negócio suntuoso como os egípcios lá, né? Aí os judeus não queriam por todo esse histórico ruim. Mas ele insistiu tanto que eles deixaram que Herodes fizesse uma plataforma. E colocasse também algum revestimento de mármore ali no templo e tudo mais. Inclusive, um parênteses aqui bem rápido, no museu, até quando você for lá você vai ver, nós estamos colocando no museu um pedaço do chão do templo como era no templo de Herodes. Porque nesse lugar que ele falou lá, ali tem várias pedras. Tem o pórfiro, tem o calcário. Tem o mármore. Tem umas seis pedaços de pedras diferentes. Porque eu participei de um projeto lá em Israel chamado Sifin Project, que lá no Domo da Rocha, onde a gente não pode ir, daqui a pouquinho eu entro lá, os próprios administradores muçulmanos fizeram uma coisa meio clandestina lá para ampliar o lugar para Al-Aqsa. E tiraram muito entulho e jogaram perto da Universidade Hebraica. Aí o professor Gabriel Barcay foi chamado a atenção por um aluno e falou, peraí, eu vou até fazer o trocadilho. Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. A gente não pode escavar lá. Mas se eles jogaram um entulho aqui, a gente pode peneirar. Então, achamos muitas coisas nesse entulho lá, e entre essas coisas que nós encontramos, vários pedaços de lajota cortado, vou chamar de lajota, assim. Entendi. Vieram assim, então a partir disso o pessoal começou a juntar o quebra-cabeça e a gente sabe agora como é o pátio do templo. Fantástico. E a gente vai fazer aqui no NASP uma réplica como era lá exatamente tal qual.
com a ajuda dos arqueólogos de lá. Mas voltando Maneiro. à questão que estava falando, então o Herodes fez essa plataforma, 144 metros quadrados, um caixote mesmo, aquela plataforma assim, e o templo ficou em cima dela. Então imagina aquela caixote. E aqui o que acontece? Se você tem o Monte Moriá aqui embaixo, e aquela plataforma, está em falso. Então ele coloca entulho aqui, entulho aqui, entulho em todos os lados, e coloca o muro de arrimo. O muro de arrimo. Quando os romanos vêm no ano 70 e destroem o templo, eles destroem uma boa parte dos muros de arrimo, mas o muro ocidental ficou muito bem preservado. O muro ocidental e aquele pedaço ali de Hulda também, mas o muro ocidental é o que estava na época visível. Uhum. Então, os judeus iam para lá orar nesse muro por dois motivos. Primeiro, que orar voltado para a parede é uma prática que a gente encontra até na Bíblia Sagrada. Quando o rei Ezequias recebeu a notícia que ele iria morrer, ele ficou angustiado, voltou o rosto para a parede e orou. Então já tinha esse costume. Segundo, era o lugar mais próximo que o judeu tinha do antigo templo, mas do lado de fora. Por quê? Aqui mesmo, no pátio, em 691 de nossa era, foi construído esse domo dourado, que o pessoal erroneamente chama de Mesquita de Omar, que não é nem Mesquita nem de Omar. Quando você vê no Google lá, Jerusalém, aquele domo dourado, é aquilo ali. Ele não podia ir lá, porque o muçulmano não deixava, ele tinha que orar aqui. Eu tenho um amigo, o Dr. Milton Afonso, muito querido, ele está com 102 anos inteiro e foi comigo para Israel com 100 anos de idade. Porra. E quando ele foi lá, ele foi 2 vezes comigo para Israel. E com 100 anos ele não estava tão assim mais lembrando de tudo, mas quando ele foi com 97 anos comigo para lá, ele sentou ali no Kotel e ele lembrou de como era quando ele esteve lá em 1950. Uau. Ele descreveu as casinhas e eu sei que é como ele descreveu porque no YouTube tem fotos. Muitos muçulmanos urinavam ali. Ele falou que ele viu isso. Eles levantavam a saia e urinavam na frente do judeu. Tem até o nome do portão chamado Sha'ar Hashpot, o portão do lixo. Do lixo, né? Aí o que acontece? O judeu, então, até hoje, mesmo com Jerusalém sendo a capital de Israel, em 67, etc., até hoje o judeu só ora ali no Kotel. O Domo da Rocha, um judeu pode ir, mas tem todo um esquema de segurança, não é simples. Tem uma questão da lei, da Halakha Da também. Halakha também. Que hoje em dia está bastante polêmica em Israel. É É, uma das maiores o quê? polêmicas. Pode falar. Só completa. Não, só completo dizendo que Sim. o curioso, e isso aqui não estou puxando sardinha para Israel, qualquer pessoa que visitar Israel sabe que eu estou falando é verdade. Do lado de cá do Kotel, no lado judeu, a única divisória que tem é entre homens de um lado e mulheres de outro. Fora isso, a única coisa que eles vão pedir para você fazer quando chegar perto lá do muro é colocar um chapéu. Não precisa ser um kippá como o dele, não. Pode ser um boné. Pode ser um boné. o seu A gente estava chapéu. falando disso Qualquer antes. coisa. E eu já fui com essa Bíblia, que eu já trouxe várias vezes aqui, está na minha mochila. Eu já fui com a Bíblia várias vezes debaixo do braço até o coto, até o muro, orando ali. Nenhum judeu nunca me... Nada. Nunca foi... Eu já vi padre indo com crucifixo de todo tamanho. E já vi muçulmano aqui andando tranquilamente. Sim. Agora, vamos fazer o contrário. Quando eu vou na esplanada do Domo da Rocha, eu tenho que deixar a Bíblia, se você tiver um crucifixo, tudo lá, porque você não pode entrar Judeu com não nenhum pode rezar ali, objeto nem no pátio. religioso. E lá é o lugar mais sagrado, de acordo com o judaísmo, é lá. Obviamente, antes de ter mesquita, muito antes você tinha os templos. O judeu que pisa ali não pode rezar. Para o mesmo Deus, não é? Não é o mesmo Deus?